E agora a gente vai falar sobre os direitos do paciente na saúde. Você tem plano de saúde ou não? Fique atento. Olha, o trabalho do médico é uma prestação de serviços como qualquer outra. Mas, por tratar de saúde e, consequentemente, da vida de todos nós, além de estar sob o regramento do Código de Defesa do Consumidor, o serviço médico também é regido por outras legislações específicas, como o Código de Ética Médica e normativas da Anvisa e também no Ministério da Saúde. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Marcelo Campelo. Ele é especialista em direito criminal. Bom dia, doutor Marcelo. Tudo bem? Pois é, assunto muito importante. Antigamente, as pessoas acho que não ligavam tanto para essas questões, né? A gente até ouvia falar assim, olha, o médico mandou e a gente cumpre. Hoje, com mais conhecimento, as pessoas têm questionado mais, né? Importante que a gente colocou aqui, é uma relação de consumo também com o médico, né? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade para falar, tá? E sim, hoje em dia, até a modernidade do Google, das redes sociais, da troca de informações, sim, todas as profissões, incluindo as profissões da saúde e dentro das profissões da saúde, a profissão médica, né, os médicos, estão, assim, submetidos a questionamentos. Os pacientes sabem mais e, claro, ele presta serviço. E, ao prestar serviço, ele está, assim, incluso no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu queria já fazer essa divisória, então, entre Código de Defesa do Consumidor, porque se alguém está comprando um produto ou prestando um serviço, é uma relação, mas em relação ao Código, quais as outras legislações que está sujeita a esta relação também? É o Código de Ética, principalmente? Sim, eu considero principalmente o Código de Ética, porque ele regula todas as relações do médico. Então, vamos exemplificar. O médico com outro médico, o médico com outros profissionais da saúde, o médico com o paciente, o médico com os parentes ou os responsáveis legais do paciente, regula também questões de transplantes, junta médica. Então, esse, para mim, é um documento até mais importante do que o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei genérica, né? Ele regula, não. O médico está submetido a uma prestação de serviço, mas a relação mesmo ali, propriamente dita, está no Código de Ética. Uhum. Doutor, quais são os principais direitos do paciente, principalmente em tempos de pandemia? Então, assim, o principal direito do paciente é a informação. Então, o médico, ele tem que, dentro de um linguajar até não técnico, informar o paciente de todo o diagnóstico, de todos os tratamentos possíveis, dos custos, dos riscos inerentes a esse tratamento. Também o médico tem o dever de nunca abandonar um paciente. Então, por exemplo, ele está me tratando e daí ele decide não me tratar mais. Isso não existe. A profissão da saúde não permite isso. Claro, o médico entende que não tem mais como, inclusive até por questões pessoais, ele deve indicar um profissional e esse profissional assumir o tratamento. Acho que esse é um ponto assim, que a população não conhece, né? O médico não pode abandonar. Outro ponto também muito importante, que talvez nas nossas capitais não ocorra, mas o médico está obrigado a atender um paciente em emergência. Então, nas pequenas cidades que têm poucos médicos, isso acontece com bastante frequência. Então, o médico é obrigado. Claro que a determinada emergência, ele se desvincula, né? Mas isso são alguns direitos importantíssimos. Interessante porque muitas vezes a gente, como população, não sabe dos nossos direitos. Eu conversava com o defensor público esses dias e relatei para ele, olha, eu estava ali no guichê, chegou uma senhora e falou assim, olha, eu vou passar no psiquiatra. E a atendente falou, num plano de saúde, ela falou, ele foi descredenciado. Ela falou, e aí? E aí não tem atendimento hoje. E aí o defensor falou, não, o plano tem que obrigatoriamente avisar com um mês de antecedência que o médico foi descredenciado. Imagina, uma pessoa idosa, está marcado e simplesmente fala, olha, hoje ele não vem. Não é assim, né, doutor? Tem lei, tem regra para tudo. E aí a gente procura a ouvidoria, no caso do plano de saúde, quais são os caminhos? Às vezes a defensoria, se não for bem atendido? Ou corretamente? Então, nesse caso em específico, vamos lá, eu tenho um médico no qual eu trato
e esse médico foi descredenciado. Sim, o plano é obrigado a informar com mês de antecedência, porque realmente existem pessoas ali dependentes. Primeira saída que eu diria é informar a Agência Nacional de Saúde, né? E que ela regula muito bem e ela fica ali constantemente fiscalizando os planos de saúde. Segundo ponto, é um médico de extrema emergência minha. Eu entraria na justiça com pedido liminar para que o plano continue a manutenção do tratamento perante esse médico. Por quê? Só que isso terá que ser muito bem justificado, por isso daí entra em outro detalhe da relação médico-paciente, que são os documentos, para que seja mantida. E nessa relação também tem um outro problema, se o médico vai querer a manutenção do tratamento via plano ou particular. Daí entra uma outra relação que o plano pode ser obrigado a arcar. Então, esse tipo de relação sempre tem que estudar um pouquinho para ver a estratégia que você vai adotar. Mas sim, primeiro momento, a Agência Nacional de Saúde, que eles já vão perguntar para o plano por que não está sendo feito o atendimento. Interessante. O senhor sabe que eu vi uma pesquisa, eu não me lembro se era de um livro ou numa palestra TED, que eu achei muito interessante, que eles falaram assim, olha, no relacionamento médico-paciente, o médico que não olha no olho e não tem um mínimo de empatia, eles recebem mais ações na justiça do que o médico que, de repente, dá 30 segundos a mais e atende melhor. O que a gente vê muito em relação aos planos de saúde, eu não sei se eles têm um mínimo de tempo para atendimento, acho que isso é uma questão importante, porque assim, a médica é mais ou menos como enfermeira, eles têm que preencher relatório, né? Então, às vezes o paciente chega, ele já está preenchendo o relatório, e mais um, e não olha para o paciente. O paciente fica um pouco incomodado. Existe um tempo mínimo nessas consultas de plano, para que a pessoa possa, o senhor falou, direito à informação. E hoje a pessoa tem informação, ela vai no Google e fala, olha, doutor, eu tenho isso, eu tomo isso, eu já passei com esse médico. E aí o médico às vezes corta e fala assim, não, nesse caso você faz esse exame e volta. Então, tudo bem, mas a pessoa fica um pouco incomodada, né? Tem um tempo para ser atendido? Não tem. Não tem disciplinado em lei o tempo mínimo de atendimento. Isso fica a critério de cada profissional. Agora, como quem falou, hoje em dia, essa velocidade não dá. Mas qualquer profissão, a minha profissão também, que você lida muito com pessoas, você tem que ter essa empatia, você tem que ter esse olho no olho, você tem que cuidar. Posso usar a minha profissão, se eu não tiver empatia com os clientes que me procuram, que geralmente estão com problemas, né? Ninguém vai procurar um advogado se não tiver problema. Você não vai conquistar o cliente e não vai passar confiança. E na própria profissão médica, que também é algo que exige uma confiança, uma crença, um respeito, se o médico não tiver empatia e cuidar, explicar, não vai. Eu vejo assim que eu fui num médico uma vez, um clínico geral, ele estava atendendo a cada 10 minutos. Sim. Claro que ele conseguiu avaliar a minha situação. Não fui mais. Entende? Porque, claro que ele precisa, sabe? Agora, eu não fui atrás até dos meus direitos, porque eu acho que, cara, eu não vou brigar por isso. Mas determinados especialidades médicas, eu acho impossível um atendimento com qualidade, com cuidado, numa velocidade dessas, né? Fica extremamente difícil. Doutor, em relação à questão legal, o que é mais comum em relação a reclamações? Eu não sei se o senhor é do direito criminal, não sei se o senhor atua especificamente na área, mas existe alguma coisa mais recorrente de erros médicos, seja em cirurgias? O que é mais comum chegar ao âmbito da justiça, porque às vezes não acaba sendo resolvido por meios extrajudiciais? Então, vamos lá. Até para explicar, a minha área do direito criminal, ela é envolvida com a saúde, tá? Porque, correto. infelizmente, existem casos que os médicos acabam respondendo criminalmente, né? O que acontece mais, assim, no escritório? Erros médicos, tá? Exemplificar. Eu fui fazer, digamos, uma endoscopia e ele me feriu algum outro órgão, né? E então,
vamos ter uma reparação civil, uma reparação perante o Conselho Regional de Medicina e, dependendo do caso, ele pode até responder por uma lesão corporal que será analisada se foi culposa ou dolosa. E, na grande maioria dos casos, será culposa, né? Porque o médico não tem a intenção de lesionar. Segundo ponto, que eu vejo muito no escritório, é a questão de medicina estética, tá? Que há questões de cirurgia plástica, tratamentos dermatológicos, que, além de apresentarem problemas, eles também não atingem o desejo do paciente. Tá? Então, vamos exemplificar também. Eu vou lá, procuro um cirurgião plástico que ele melhore o meu nariz, deixe ele mais bonitinho, sei lá, deixe mais para minha face. Uhum. A cirurgia não ficou como eu queria. Eu vou lá, procuro os meus direitos perante a Justiça Civil e perante o Conselho Regional de Medicina. Daí vai um outro lado desse caso. Eu já deixo assim a dica para os nossos telespectadores, que quando você vai fazer um tratamento, você assine um contrato, você peça para o profissional escrever aonde ele quer chegar. Hoje em dia, com a modernidade, principalmente das cirurgias plásticas, você consegue ter via software mais ou menos como vai ficar, para que caso lá na frente seja necessário buscar seus direitos, a coisa esteja mais clara, tanto para o paciente quanto para o profissional da medicina. Tá? No caso de cirurgias plásticas também, caso haja uma lesão corporal, um problema, um erro mesmo que cause, também o médico pode ser levado para a justiça criminal. Tá? Entendi. Doutor, hoje a gente vai no hospital, às vezes vai passar num pronto-socorro, já te dão uns 2, 3 documentos que você tem que assinar. Olha, se o seu plano não atingir tal, você é responsável, você está ciente que se precisar ser internado, você vai ter que pagar não sei o que lá. E tem um monte de cláusula. Mas isso é quase um contrato daqueles como é que fala? De adesão, né? Porque a gente não pode fazer nada. A pessoa está doente e fala, eu preciso passar no médico, ele assina. Como é que, se isso chegar depois à justiça, o paciente ele tem algum tipo de respaldo ou não? O que ele assinou ali está assinado e acabou, não tem direito? Sim, o paciente tem total respaldo e ele deve procurar os direitos dele. Eu vou usar exemplos meus, tá? Infelizmente, eu peguei a tal da Covid. Quando eu estava fazendo o tratamento, eu tive que fazer vários exames de sangue. E um desses exames de sangue solicitava lá um exame diferente que o plano não cobria. Por óbvio, você naquela situação, você não vai discutir, né? Assinei, hoje eu estou entrando pedindo o ressarcimento. Porque urgência, principalmente, né? Isso vale a dica também para todos os telespectadores, quando você é atendido em emergência, não tem restrições. Um tratamento clínico, sim, mas você está lá no hospital com emergência, fazendo exame de sangue em razão da Covid, não poderia ter restrição. Isso aí é questão de emergência. O médico indica, o plano paga. Correto. Não tem sobre isso, né? Agora, sempre é importante guardar os documentos, informar, que nem no meu caso, fiz na ANS, não tem justiça, não tem discussão, é isso. Tá? Claro que às vezes eles encostam a faca no pescoço, mas guarde os documentos e procure seus direitos. Exatamente. Doutor, eu gostaria muito de agradecer ao doutor Marcelo Campelo, advogado especialista em direito. Não está em São Paulo não, né, doutor? Está longe. Estou aqui em Curitiba, aqui no frio. No frio. Frio que vai chegar, está chegando. Vocês estão mandando o frio para cá. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Muito obrigado a vocês e sempre que alguém precisar de alguma informação, estamos aqui para isso, tá bom? Muito obrigado. Com certeza vai voltar aqui porque esse é um tema recorrente.